Existe um silêncio que mora dentro do homem. Um silêncio tão antigo quanto a humanidade, eu diria. Um silêncio que se transformou na solidão masculina moderna. A mais perigosa e silenciosa de todas. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Atlas. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar falando sobre a solidão masculina, né? Que é, algo que acho que todo homem tem, todo homem passa por isso. Todo homem já sentiu isso na pele. Ok? Vamos lá. Primeiramente eu vou estar falando sobre as raízes, né? Dessa solidão. Quais são as raízes da solidão masculina? Antes de falar do agora, a gente tem que entender da onde que essa solidão veio, né? Da onde que tudo veio. Então vamos lá. A solidão masculina, ela não é algo que começou na tecnologia, né? Ela nasce na estrutura histórica da masculinidade, basicamente. Lá atrás, na Grécia Antiga, o ideal masculino era autarqueia. O que é isso? Autossuficiência. O homem que dependia emocionalmente, ele era visto como fraco naquela época. E na Roma Antiga, disciplina, honra, função pública, a emoção, ela era vista como uma ameaça ao controle. Na Idade Média, o homem ele era definido pela função: guerreiro, camponês e provedor. Ele não era definido pelos seus sentimentos. Na Revolução Industrial, quase a mesma coisa, né? O homem ele virou uma máquina, ele vira máquina. Uma máquina de produzir, uma máquina de trabalhar, uma máquina de sustentar. Emoções para um homem naquela época basicamente eram luxos. Luxos que só quem era muito privilegiado tinha tempo para, né, sentir, vamos dizer assim. Por 2 milênios, o homem ele foi treinado para se calar e aguentar as porradas que vinha da vida. E acabou que essa mentalidade ela se enraizou, né, culturalmente e emocionalmente nos homens e também até nas mulheres, porque é isso que elas esperam da gente, certo? Indo mais para, acho que não indo muito para trás, acho que um pouco depois da Idade Média e tal, tinha a tribo, né? A gente andava em tribos. Na pré-história, o homem ele não era tão solitário. Ele caçava em grupo, ele dormia em grupo, ele celebrava e chorava em grupo. Desculpa, não é depois da Idade Média, é bem antes da Idade Média, quando a gente ainda era os homo sapiens da vida, né? A gente só andava em grupo, éramos nômades, mas vivíamos em grupo, certo? E aí havia um detalhe, né? O valor do homem sempre foi baseado na utilidade. Se ele falhava na caça, se ele errava na proteção, o grupo inteiro ia pagar o preço. E aí é que nasce... foi aí que nasceu a pressão ancestral. O homem vale pelo resultado. A vulnerabilidade de um homem vira ameaça para o grupo. O silêncio vira ferramenta de sobrevivência. Certo? Basicamente, seguindo essa lógica, a gente vai entrar na filosofia da virilidade. Passado um tempo, os filósofos analisando, né, os filósofos que tinham tempo para pensar, basicamente, eles ajudaram a mudar esse ideal, né? Estoicos ensinavam o homem a controlar emoções e a dominar o interno, que é a se dominar suas emoções, dominar o que você vai fazer dentro de certas ocasiões na sua vida. Aristóteles mesmo, ele dizia que o homem que vive sozinho é um deus ou uma besta, né? A solidão para um homem era símbolo de força extrema ou símbolo da própria destruição desse homem. Nietzsche, ele exaltava o homem que se supera sozinho, ok? Aquele que cria o seu próprio caminho, basicamente. Embora profundas, essas ideias foram distorcidas. A sociedade ela usou o conceito de força interior para exigir que o homem nunca demonstre fraqueza, certo? Assim, a filosofia virou uma ferramenta para justificar o silêncio dos homens naquela época. E agora a gente indo um pouco mais para o futuro, entrando na neurociência agora, o que o nosso cérebro tende a mostrar sobre o nosso comportamento. O cérebro masculino e o isolamento, o que a ciência moderna ela explica? Ela explica muita coisa, né? A primeira coisa é que os homens
eles sentem, mas eles não se expressam da mesma forma que as mulheres. O cérebro masculino, ele possui menor conectividade entre áreas emocionais e linguísticas, menor tendência a processar emoção via diálogo e maior tendência a resolver os sentimentos através de ação. Né? A gente vê casos na nossa sociedade mesmo de um homem partindo para a agressão ao invés de partir para o diálogo, certo? Quando um cara não tem uma base de estoicismo, vamos dizer assim, quando ele não sabe controlar suas emoções, quando ele tá eufórico, ele tende a agir ao invés de conversar e de dialogar, né? As mulheres não, as mulheres muito pelo contrário. Quando elas estão eufóricas, o que as mulheres fazem? Elas choram, né? Elas desabam, começam a se abrir, começam a falar sobre seus sentimentos. Claro que nós homens, se a gente fizesse isso hoje em dia, sendo em qualquer época, a gente vai ser visto como fraco. Então, quando você está emocionalmente instável, você tende a agir, né? Principalmente términos de relacionamentos, né? Quando o cara termina um relacionamento, o que ele tende a fazer? Ele não sai falando pros outros que terminou, ele não sai se abrindo, não sai, tomei corno, tô triste. A maioria faz o quê? Pô, vou mudar de vida. Vou começar a tomar bomba, sei lá, vou entrar pra academia, vou focar em uma área específica da minha vida pra me aprimorar. Os caras, eles tendem a agir, né? A mulher não, cara. A mulher, se ela terminou com o cara ali e tal, se ela só vai sair pulando de galho em galho. Dificilmente uma mulher ela vai buscar evoluir financeiramente, psicologicamente, emocionalmente depois que sair de um relacionamento. Ela vai buscar mais outro macho pra se encostar. Por incrível que pareça, é biologia, é sociedade. Vão ter sim exceções, não tô falando que toda mulher vai fazer isso, também não tô falando que todo homem vai fazer isso, mas os que não fazem são exceção, entendeu? Então, tipo, não generaliza, não fica generalizando, não fica falando que todo mundo é assim. Eu não tô falando que todo mundo é assim, existem sim exceções, mas porra, 90% vai agir dessa forma, porque é comportamento biológico, é comportamento natural. Beleza? Ou seja, o homem ele sente igual, mas ele vai se expressar diferente. E isso vai criar uma barreira emocional na comunicação. Beleza? A solidão também do homem, ela acaba doendo fisicamente. Quando o homem ele se sente rejeitado ou isolado, o nosso cérebro ele ativa a mesma área da dor física. A solidão masculina aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse. Ela reduz a serotonina, que é o hormônio que te traz prazer e felicidade. Ela diminui a sua imunidade, o cara fica doente. Ela aumenta a ansiedade também. Então o cara começa a ter problemas ali durante o dia a dia, palpitação muito forte no coração, falta de ar de vez em quando. E aquilo ali é ansiedade, cara. E também predispõe o cara a comportamento destrutivo. Por isso que, porra, a maior causa de suicídio vem dos homens. Simplesmente porque eles começam a gerar tudo isso no corpo deles e acabam tendendo a se churrascar, porque pra eles não faz sentido continuar vivendo sentindo todas essas emoções e não sabendo se controlar. E aí por conta disso esses caras se churrascam, porque nem eles mesmos entendem o que estão sentindo, né? Quando o homem tá perto de se churrascar, o que esse cara pensa? Ele tem uma explosão de emoções, uma explosão de hormônios ali sendo gerado naquele momento. E os maiores testes de autópsia que o pessoal que trabalha, né, tipo nessa parte de investigação de corpos e tal, eles percebem que o homem ele produz muito cortisol nesses momentos, produz muito cortisol, a imunidade está sempre muito baixa, a ansiedade está sempre muito alta. Então durante esses momentos o cara ele tá sentindo muita coisa, muita emoção, muito hormônio ali envolvido na hora, e às vezes ele poderia resolver aquilo ali através de diálogo, através de terapia, né? Você que é homem, busque uma terapia direta. Beleza? Não busque psicólogo, cara. Psicólogo é pra mulher, infelizmente, rapaziada. Psicólogo não serve pra gente que é homem, porra. A gente que é homem quer resolver nosso problema. A gente não quer ficar dando 50 voltas até descobrir o problema. A gente quer saber o nosso problema. E não vai achando que você tomar um remédio, né, pra regular o problema que você tem, vai te ajudar. Não vai. Você tem que correr atrás de resolver o seu problema sem precisar ficar tomando remédio dependendo de química, entendeu? Tente resolver o seu problema com
psiquiatra, beleza, com um terapeuta, ao invés do que com um psicólogo. O psicólogo vai ficar dando 1 bilhão de voltas ali até você resolver o seu problema. Então, para nós homens, a terapia é o melhor caminho, se você estiver sentindo essa solidão, sentindo essas coisas, beleza? Através disso também, os homens, eles também têm menos rede de apoio, né? Eu acabei de falar sobre isso, mas só ressaltando, né? Enquanto as mulheres, elas criam um vínculo emocional verbais com várias pessoas, os homens, eles têm um círculo emocional muito pequeno, pô. A maioria vai depender de uma pessoa. A maioria dos homens depende de uma pessoa, seja a parceira, e quando esse vínculo quebra, o homem, ele entra em queda livre, porque às vezes ele só tinha ali a mulher pra se apoiar, pra poder falar sobre os sentimentos e tal. Nem tua mãe quer saber teus problemas, cara. É foda, né? Nem tua mãe aguenta ver tu desabafando, tu chorando na frente dela, porque ela vai começar a te ver como um homem fraco. Então vamos lá, a transformação dentro da sociedade, né? O passado e o presente. Antigamente, os homens, eles viviam em grupos, tinham rituais de passagem, tinham propósitos claros, criados, guiados para a vida deles, né? Que era defender, prover e construir. Mesmo sob pressão, eles também tinham companheirismo. E hoje, cara, o homem, ele mora sozinho dentro de um apartamento de, sei lá, 20, 30 metros quadrados, trabalha sozinho e sofre sozinho. Ele não tem rituais de transição para a vida adulta. Ele tem liberdade, mas ele não tem pertencimento. Então não adianta nada você ser livre se você não pertence a nada, se você não pertence a um grupo, você não pertence a alguma coisa, se você não tem propósito. A função masculina, ela acabou se tornando confusa hoje na nossa sociedade. O que significa ser homem hoje? É o que muitos se perguntam, né? E esse paradoxo acaba fazendo o quê? Ele mostra que as expectativas, elas continuam as mesmas. Seja forte, seja provedor, seja estável, mas sem as estruturas que davam suporte antigamente, né? Que era você estar num grupo, era você ter rituais de passagem, era você ter um propósito. Então, o que tinha antigamente não temos hoje, beleza? E agora, em relação ao mundo atual, né? O que a solidão mostra pra gente em HD? A tecnologia, ela amplificou mais ainda esse problema da solidão do homem, porque você acaba tendo conexão com as pessoas sem vínculo, você acaba tendo muitos amigos, mas nenhuma intimidade com essas pessoas, você tem muita conversa, mas muita pouca profundidade, você se expõe demais, só que você acaba tendo muita pouca confiança, né? Os homens, eles interagem muito menos online, eles recebem muito menos mensagens, eles são mais ignorados em redes e aplicativos de namoro também, eles sofrem mais rejeição digital, beleza? Tipo assim, uma mina que tá no Tinder, ela vê os caras igual cardápio, tá ligado? Agora um cara que entra no Tinder, ele sai dando match com toda a mina que ele vê, esperando que uma das que ele deu match, dê match com ele, tá ligado? A internet, ela joga na sua cara, joga na cara do homem, corpos perfeitos, fortunas irreais, estilo de vidas praticamente impossíveis, os homens que parecem superiores em tudo, né? Você vê, pô, o cara de terno, de Lamborghini, de iate, cheio de mulher, não sei o que, você se compara com aquela porra ali, e isso daí vai corroer a autoestima e vai aumentar o isolamento do homem, né? E o que é essa expectativa do homem provedor hoje, basicamente? Mesmo com toda essa mudança social, o homem, ele ainda é visto como um pilar financeiro. Ele é visto como uma pessoa emocionalmente estável, ele é visto como um homem forte, ele é visto como um homem focado, como um homem racional e um homem disponível. E o pior, quando ele falha em alguma dessas coisas, a sociedade não oferece suporte nenhum. O discurso sempre volta pra se vira, você aguenta, homem não reclama. É sempre esse discurso, e isso reforça o ciclo da solidão do homem, né? A solidão prática do homem atual basicamente é o que? Hoje, o que o homem enfrenta atualmente? É trabalhar pra caramba e não ter com quem desabafar, dever emocional enorme em relacionamentos, mas pouco espaço para receber de volta algum benefício, né? Basicamente, se relacionar hoje não tem benefício nenhum. Amizades que vão morrer com o tempo, cobrança para ser forte em tudo, queda de motivação, vícios digitais que anestesiam os seus problemas emocionais a curto prazo, mas eles não vão te curar, né? A ansiedade por não ser suficiente também, o medo de você parecer fraco para as pessoas, o medo de você ser descartado, tudo isso é o que nós homens enfrentamos hoje no século XXI, na sociedade atual. O homem moderno, ele vive uma guerra invisível
invisível. Não é contra o mundo, mas contra ele mesmo essa guerra. E como é que você faz pra sair dessa, né? Como é que a gente faz pra se curar? Qual que seria a cura pra solidão masculina? Primeiro eu já vou te falar, cara, não existe solução mágica, né? Você não vai estralar o dedo e tá de boa. Mas tem um caminho que você pode trilhar pra se sentir melhor. Basicamente é o quê? Cria um círculo masculino real, cara. Pô, aquela rapaziada que você joga uma bola, aquela rapaziada que você anda de skate, aquela rapaziada que vocês fazem um churrasco pra trocar ideia sobre a vida, tá ligado? Cria um círculo masculino real. Tenha amigos homens, porra, não tenha só amigo mulher, porque você não vai se identificar ali. Você tendo amigos homens, você vai ter um círculo masculino real ali, você vai se sentir mais apoiado, vamos dizer assim, né? Os homens, eles precisam também de outros homens, e isso é biológico, isso é histórico e é psicológico. Desenvolva também os seus próprios rituais, né? Antigamente os homens, eles não tinham rituais de passagem. Desenvolva os seus rituais de passagem, né? Primeiro ritual, treino. Segundo, tem um propósito. Terceiro, tem a disciplina. O quarto, tem a projetos. E o quinto, tem a metas. Pega um livrinho, uma lousa, qualquer porra que você tiver aí pra você escrever isso. Coloca lá que você tem que treinar tantas vezes na semana. Bota um propósito a longo e a curto prazo. Eu vou dar um exemplo, né? O meu propósito a curto prazo é ter uma moto, ter um carro, ter uma casa. E a longo prazo o meu propósito é me aposentar antes dos 50 anos. É ter uma renda ali que me sustente, que eu não preciso depender de governo no futuro, entendeu? E através disso eu vou estudando tudo que eu posso estudar dentro dos meus objetivos e propósitos de vida, pra lá na frente eu ter o que eu quero, tá ligado? Tem projetos também a curto e a longo prazo. Você pode fazer até um projeto social, pode fazer alguma coisa boa, benéfica pra sociedade. Mesmo se a sociedade sendo uma porcaria, você pelo menos pode tentar ajudar algumas pessoas, né? Pessoas inocentes. Porra, crianças, sei lá, crianças que sofrem abuso, crianças que sofrem na sociedade, na mão de bandidos, que são influenciados pelo mundo do tráfico. Você pode fazer algum projeto pra tentar tirar essas crianças desse mundo, tá ligado? Também tem metas a longo e a curto prazo, assim como eu falei, metas de vida, objetivos de vida. Tudo isso vai te ajudar, cara. Vai lá no ChatGPT e escreve assim: quais metas eu posso ter pra minha vida a longo e a curto prazo? Você pode seguir aquela porra ali e se motivar através daquilo, tá ligado? Rituais, eles substituem o vazio moderno que a sociedade impõe em você. Expresse também vulnerabilidade com sabedoria. Como assim? Você não precisa ficar se abrindo, abrir sua alma pra todo mundo, mas você precisa ser um homem honesto, pelo menos com alguém. Você precisa, pelo menos com alguma pessoa. Eu não falo de desabafar, mas às vezes, né, falar um probleminha aqui, um probleminha ali. Todo mundo acaba desabafando com o outro de vez em quando, né? Mesmo que você receba só um tapinha nas costas e fale, vai ficar tudo bem, isso já te ajuda, beleza? Como eu já falei lá atrás, buscar propósito, não só sobrevivência, né? Propósito, ele é o antídoto da sua solidão. Se você tiver um propósito, você nunca vai se sentir só, porque a partir do seu propósito você vai ter um objetivo de vida, beleza? Evite construir sua vida emocional apenas em uma pessoa. Não dedique tudo na sua vida pra uma pessoa ou pra pessoas. Dedique pra você, entendeu? Diversifique seus vínculos. Seja social de forma simples, no seu trabalho, no seu hobby, nos seus treinos. E não precisa ficar se apoiando nas pessoas, tá ligado? Se apoie em você mesmo, cara. Porque infelizmente você é homem, tem que ser dessa forma. A gente vai ter sim uma ou outra pessoa que a gente pode conversar, se apoiar ali, mas no final do dia a gente vai estar sempre sozinho. Então você tem que ter noção disso, que no final quem tem que se apoiar é você e não as outras pessoas, beleza? Também se ocupe com coisas que constroem, com as coisas que vão construir o seu futuro. O vazio, ele vai atrair comportamentos destrutivos, então isso pode fazer mal para você a longo prazo. Ok? Finalizando o assunto, a solidão masculina, ela não é um defeito, ela é uma herança histórica que a gente carrega hoje em dia, psicológica e biológica, mas ela não precisa definir a sua vida. O homem forte, ele não é o cara que aguenta tudo sozinho, ele é o cara que ele entende a sua solidão, ele transforma ela em consciência, ele transforma a solidão em propósito e também em força interior. A solidão, ela pode te quebrar ou ela pode te moldar. A diferença tá em como você decide caminhar a partir de hoje, certo? Então, é isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado alguém aí através desse vídeo. E é isso aí. Meu nome é Atlas. Tamo junto.